coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Graça e paz, meus irmãos. Vamos mais um domingo louvar e agradecer ao Senhor. Hoje, domingo, dia 28 de junho, dia em que é comemorado o Dia do Missionário Batista. Nós convido a você que está em casa a louvar e agradecer ao Senhor. Vamos fazer a nossa oração inicial, convidando a Deus para que esteja presente neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas tuas maravilhosas bênçãos sobre nossas vidas e nós te convidamos, Senhor, a estar conosco para juntos louvarmos e agradecermos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que encontra-se em Salmos 27:1 e diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Amém. Que essa mensagem, essa palavra do Senhor possa estar sendo aplicada ao seu coração. E nesse momento nós vamos cantar bem bonito: Ele é exaltado, para sempre exaltado. Exaltado no céu. Do HCC, número 32, Há um Deus de amor e de imensa bondade. Senhor.
vai conduzir a nossa igreja em oração de adoração do Senhor. Senhor Deus, nós te adoramos porque Tu és maravilhoso, porque Tu és santo, porque Teu nome é bendito, porque Tu nos criaste, porque Tu nos salvaste, Senhor. De nada podemos nos gloriar a não ser de que somos amados por Ti, Senhor, e por sermos escolhidos por Ti, Senhor. Te adoramos por todas as coisas que Tu tens feito por nós, pela alegria de todos os dias poder, ao acordar, Te engrandecer e ver todas as Tuas obras, todas as maravilhas que Tu tens feito, Senhor. Obrigado por todas essas coisas, Senhor. É por isso que Te louvamos e nunca deixaremos de Te engrandecer. Majestoso Deus, é isso que estamos aqui para dizer, Senhor, porque nós Te amamos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória e majestade estão diante dele. Vamos cantar agora, bem alegre, cantai ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante e adore ao Senhor. E agora nós vamos ter a nossa oração de intercessão e também oração pelos aniversariantes da semana com o nosso pastor Luiz Manuel. Oremos. Querido e bondoso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos porque o Senhor tem estado conosco e nos tem fortalecido. O Senhor é Deus maravilhoso, Deus de misericórdia e de bondade, e nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso queremos colocar em Tuas mãos agora a vida de Rui, de Jovelina, de Raquel, prima de Sandra, lá no Rio de Janeiro. Todos, ó Deus, lutando
contra enfermidades, esperando o resultado de exames, aguardando cirurgias. Pedimos a Deus que Tu os abençoes, que Tu recuperes a saúde de irmã Jovelina e que ela possa voltar para casa prontamente. E pedimos a Tua orientação para quem cuida de Rui e de Raquel e dos demais que estão enfermos. Pedimos Tua misericórdia pelos que estão enlutados, ó Deus, sofreram perdas terríveis esse mês e ainda lhes dói o coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga consolo. Colocamos os desempregados debaixo da Tua provisão, porque o Senhor não permite que nada falte aos Teus filhos. Oramos pelos nossos irmãos, nossos amigos e parentes que estão expostos, tendo que sair de casa para trabalhar e correndo o risco de voltar infectados. Livra-os, ó Deus, de doenças, livra-os do mal. Pedimos-te também pelos comerciantes que recentemente abriram suas lojas e por seus empregados, para que o Senhor proteja a todos. Eles precisam do trabalho para sobreviver, nós precisamos dele para as provisões do dia a dia e clamamos que a Tua misericórdia seja sobre eles. Pedimos-te por nossos governantes para que tenham bom senso e unidade, que trabalhem pelo bem do povo e que se lembrem que terão que prestar contas a Ti, independente do partido político a que pertençam. Nós estamos celebrando o mês do chamado missionário, do chamado vocacional, e por isso queremos pedir-te, Senhor, que abençoes todos os obreiros chamados por Ti, para que proclamem a Tua palavra com alegria e ousadia. Oramos por nossos missionários nos diversos campos, para que nada lhes falte. Damos-te graças, Senhor de amor, pelo aniversário de 112 anos da nossa MCM, pedindo-te bênçãos sobre nossas irmãs que incansavelmente se dedicam ao Teu serviço, ao louvor do Teu nome e da Tua glória. Também te agradecemos pelos que estão fazendo aniversário de vida e aniversário de casamento, clamando que o Senhor os abençoe com Tua graça, com Tua misericórdia e a Tua benignidade. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossa igreja, por nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer agora a nossa leitura bíblica alternada, que encontra-se nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 1 e 6, João 20 e 21, e Isaías 61, 1. E diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém. Vamos louvar até que Ele venha. Que a graça do Senhor esteja conosco até que Ele venha. Tua graça me alcançou, a Ti quero viver, compartilhar o Teu grande amor.
Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Gostaria de começar a mensagem de hoje agradecendo a Igreja Batista do Cordeiro pelos presentes, homenagens e felicitações por ocasião do Dia do Pastor. E ao irmão Newton por trazer uma edificante mensagem. Na semana passada nós tivemos a alegria de ver o presidente da nossa juventude, irmão Rodrigo Leão, trazendo a meditação, uma linda mensagem sobre o amor. Parabéns, juventude, pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelos estudos bíblicos, pelas postagens no YouTube, Instagram. Parabéns, estão fazendo um excelente trabalho. E gostaria também de expressar mais uma vez a minha gratidão às irmãs de nossa MCM, que fizeram 112 anos de organização na semana passada. Elas têm feito um lindo trabalho de intercessão e cultos diários, não deixando nenhum pedido de oração passar em branco, literalmente segurando as cordas que sustentam todos os ministérios da IBECOR. Também não poderia deixar de agradecer ao MAN pelo tremendo esforço que tem feito na gravação dos louvores, das leituras bíblicas e orações, e ainda a Luiz Felipe Cabral, que tem passado noites em claro, editando os vídeos para os cultos dominicais. Que Deus abençoe a todos vocês. Ver a competência e a responsabilidade dos irmãos certamente me dá uma sensação de dever cumprido. Isso nos traz a mensagem de hoje. Como acontece um chamado para o ministério? E a mensagem se intitula A História de um Chamado. Nós vamos começar lendo o texto de Mateus 4, de 18 a 20. A passagem bíblica nos diz: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pai de amor, esta é a tua palavra, e nós pedimos a orientação do teu Espírito Santo, dando-nos entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Viram como é simples? Jesus passou por dois irmãos que estavam pescando em seus barcos e lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Se pensássemos que foi tão simples assim, estaríamos incorrendo numa falha relativamente comum, chamada de efeito Dunning-Kruger, segundo os estudiosos que o investigaram. Não costumo citar Charles Darwin para não dar a impressão de que ele estava certo com a sua teoria da evolução. No entanto, ele cunhou uma frase que explica o surgimento de sua teoria e também a razão desse comportamento errático que menciona. Com muito mais frequência, a ignorância gera mais confiança do que o conhecimento. Em outras palavras, o que pensa que sabe, mas não tem conhecimento real, tem mais confiança do que a pessoa que realmente tem conhecimento. Nós já vimos isso muitas vezes nos shows que buscam novos talentos, pessoas que não sabem nem o que é uma escala musical, ou que só alcançam 3 notas da escala, mas têm certeza absoluta de que são excelentes cantores, para nossa tristeza e decepção. Esses chegam até a brigar com os juízes dos shows por não perceberem o talento que têm. O caso mais curioso de que me lembro é o de MacArthur Wheeler. Em 1995, ele roubou 2 bancos em plena luz do dia, sem aparentemente tentar disfarçar sua identidade. Ele ficou muito surpreso quando a polícia bateu à sua porta ao entardecer para prendê-lo. Como acontece com os ladrões, independentemente da cor do colarinho, ele negou os fatos. Quando a polícia mostrou os vídeos de segurança com sua imagem perfeitamente nítida, exclamou atônito: Mas eu usei suco de limão! Eu usei o suco de limão! MacArthur leu em algum lugar que o suco de limão passado no rosto impedia que as câmeras de vídeo captassem a imagem de sua face. Feito quem usa aquele spray proibido nas placas dos veículos, causando um efeito reflexivo que impede que os pardais de trânsito tirem a foto da placa. Além de uma bela pena de prisão,
MacArthur Wheeler teve seu nome incluído no livro dos recordes entre os criminosos mais tolos da história da humanidade. Como disse Shakespeare, o tolo realmente pensa que é sábio, mas o sábio conhece a si mesmo como sendo um tolo. O que tem isso a ver com o chamado ministerial? Entre muitas coisas, tem o fato de que o chamado não tem relação com o nível de conhecimento do candidato. Pedro era um pescador, não um fariseu, nem um escriba, muito menos era de linha sacerdotal. É na versão do chamado dos discípulos feita nos evangelhos que encontramos um pormenor que nos ajuda a juntar as partes que compõem o chamado de Pedro para o ministério. João, por exemplo, nos diz, em João 1, versículo 28, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Mas os versículos 40 a 42 continuam dizendo, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. O primeiro contato de Pedro com Jesus foi em Betânia. O versículo 43 nos diz que no dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galileia, mas é Lucas quem nos dá a narrativa completa do que ocorreu lá. Lucas 5, de 1 a 11, nos diz, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O lago de Genezaré é o mar da Galileia. Jesus havia passado já alguns dias na região, a ponto de conseguir juntar uma multidão que o escutasse e seguisse. Estamos bem no início do ministério do Salvador, pois, como vemos, ele ainda está escolhendo os seus discípulos. A multidão apertava Jesus contra a água. Jesus sobe no barco de Simão e o usa como palanque de seu auditório natural e dirige-se à multidão espalhada pela praia. Não sabemos quanto tempo Jesus ficou falando, mas quando terminou sua aula, vendo que o barco estava vazio e que as redes eram lavadas para as guardar, Jesus aproveita a oportunidade para demonstrar quem é, e diz a Pedro para levar o barco para o lugar mais fundo do lago. Jesus sabia que os peixes, durante o dia, fogem das águas quentes da superfície indo para os lugares mais fundos, onde as redes também não os alcançam. Dá para imaginar os olhos cansados de Simão ao responder a Jesus que já haviam tentado a noite toda e nada pescaram. Mas aqui está uma revelação importante sobre o ministério cristão. Sob essa sua palavra, lançarei as redes.
O milagre foi a experiência pessoal que Pedro precisava ter com Jesus para que pudesse entender e ceder ao convite do Mestre. Nós temos as Escrituras, com toda a história da humanidade, que Pedro, como pescador, nunca teve dinheiro para comprar. E se tivesse, não conteria o Novo Testamento. Nossa experiência com Jesus não é um ato extraordinário único, mas a coleção de todos os atos narrados sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre o ministério da igreja, sobre a vida aqui e a vida eterna. Sob essa sua palavra, lançarei as redes. Chamado não é um sentimento de vontade própria. É por causa da palavra que Deus diz. Deus nos fala pessoalmente e nos convence até do impossível. Quem poderá nos dissuadir? Mesmo assim, a tomada da decisão de aceitar o chamado ainda é muito difícil. Pedro e seus companheiros de pesca, André, seu irmão, e João e Tiago, seus sócios, estavam assustados. Era o primeiro milagre de Jesus que presenciavam. A experiência do pescador demonstrava ao pecador que o estranho no barco não era nada comum. Pedro se prostra aos pés de Jesus e reconhece a própria iniquidade. O chamado ministerial não é o efeito Dunning-Kruger, não é ser ignorantes, iludidos, pensando que sabem fazer todas as coisas. É uma percepção de si mesmo, de impropriedade, de surpresa. É submissão e prostração aos pés de Jesus, como Pedro e anos mais tarde, Paulo fizeram. A resposta de Jesus é um golpe de mestre. Não tenha medo. O chamado ministerial dá medo, sim. Medo de nossa incapacidade e indignidade, pois não ousamos pensar que somos os mais santos, mas como Paulo, reconhecemos que somos os piores pecadores. E é justamente nisso que nos tornamos aptos, como nos sábios da fala de Shakespeare. Nós sabemos que somos tolos. E nossos amigos e familiares muitas vezes serão os primeiros a nos jogar isso na cara, escandalizados porque largamos família, empregos, sonhos, cursos universitários e profissões para sair pelo mundo para onde o Senhor levar. E Jesus completa o objetivo da missão. Jesus nunca engana. Ele não prometeu que os discípulos seriam príncipes nem cavaleiros da tábua redonda, muito menos reis em Jerusalém ou outras terras. Apenas pescadores, pescadores de homens. Jesus não nos chamou para cuidar de um aquário dando comida a peixes insaciáveis. O chamado é para tirar os peixes do mar, esse mar de perdição, angústia, de falta de paz. É para tirar as escamas desse passado inglório de cada ser humano, para que o Espírito Santo os revista com as roupas dos filhos de Deus, roupas de pescadores. E quando descemos dos pedestais de nossa ignorância e reconhecemos que sem Ele nada somos, que diante dele somos indignos, Deus nos reconhece como sábios e nos dá uma vara de pescar e um ide. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Todo cristão é chamado a pescar. Alguns são chamados para uma pesca diferente, mas ninguém é chamado para ficar sentado. Estamos, portanto, entendendo que o chamado ministerial não depende de quanto conhecimento acumulamos. Requer uma experiência pessoal com Jesus. Não é uma questão de voluntariado, isto é, de vontade própria, feito criança que diz, quando crescer quero ser pastor. Só o será se Deus chamar. O chamado dá medo, para que sejamos sempre dependentes de Deus. Paradoxalmente, é a nossa insegurança pessoal que nos dá firmeza na fé. Não é um chamado para a fama e agora, é ser um mero pescador. Onde está você agora? Perdido na multidão da praia a ouvir palavras bonitas de um estranho? Ou no barco com Jesus, um Jesus que você conhece pessoalmente, sem medo, obedecendo ao que o Mestre mandar, consciente da sua palavra, pronto para atirar a rede onde ele mandar. Os discípulos, deixando tudo, o seguiram. O que estamos dispostos a deixar hoje para servir melhor a Deus? Que Deus nos abençoe.
Querido Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por todos os que o Senhor tem chamado ao redor do mundo para a pregação da Tua palavra. E pelos que o Senhor continuará chamando com ousadia, com coragem, não próprias, mas que vêm do Teu Espírito Santo, porque é o Senhor quem capacita. E nós Te agradecemos por isso, porque não é mérito nosso, é a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre todos os que participaram desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.